Oi, gente, aqui é Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Vim aqui falar mais um caso pra vocês, né? Trazer mais um caso pra vocês. E vamos lá. O primeiro caso que eu ia falar é de um caso que aconteceu faz mais ou menos 5 anos atrás. 5 anos e meio, talvez, um pouco assim. De um amigo meu que tinha um hóspede na casa dele, que era estrangeiro na época. E esse hóspede foi para fazer um passeio na Floresta Tijuca. Fui passear na Floresta Tijuca. E quem puder compartilhar meu vídeo, se inscreva no meu canal. Tá. Isso é um fato, ele foi passear. Mas é o que aconteceu depois disso, né? Vou explicar o que aconteceu. O meu amigo chegou pra mim falando que ele tava passando muito mal, que ele tava vomitando uma coisa verde, que tava passando mal, e o amigo dele, que tava na casa dele hospedado, de favor, também estava passando muito mal e estava desmaiando e caindo no chão, e os dois começaram a passar muito mal, como se estivesse morrendo. E era uma sensação horrível de morte que os dois sentiam, como se estivesse oprimido, morrendo. E ele achou que era alguma coisa espiritual, pediu para eu ajudar, né? Pediu para ajudar ele. E ele era muito próximo a mim, isso aconteceu na minha vida pessoal, né? Porque é uma pessoa próxima a mim, meu amigo, né? Então, assim, eu fui na casa dele para ver o que estava acontecendo. Ele tava uma situação assim absurda que estava acontecendo. Os dois estavam tendo sensações que parecia que não era uma coisa física, parecia que era espiritual. Estavam achando que ia ficar caindo no chão, derrubando, estavam sem eixo. Então, eu fui lá para ajudar ele. Ele sabe que eu sou paranormal e me pediu. E chegando lá, eu percebi que era totalmente espiritual a situação, que não tinha nada físico, não precisava ir ao médico, que era um problema espiritual. E eu cheguei para um amigo dele e perguntei se ele tinha trazido alguma coisa da rua para casa, algum objeto, porque tinha um problema lá com o objeto que estava acontecendo. E aí eu falei com o amigo dele sobre isso, e na hora ele falou, eu trouxe da Floresta Tijuca, fui num bambuzal, tinha um bambuzal enorme, e eu trouxe desse bambuzal uns pratos de barro que tinham os restos de alguma comida. Eu lavei no rio, tinha umas comidas no prato de barro. As comidas que ele falou que tinha. Ele lavou os pratos no rio e trouxe 2 pratos de barro que ele tinha achado no bambuzal para casa do meu amigo. Bom, praticamente quando aquele objeto entrou dentro de casa, que ele tinha pego, que era uma oferenda, né? Foi um objeto que era feito de uma oferenda, né? Para uma deidade, né? Africana. Que também não vou falar o nome, porque eu, como sempre eu falei pra vocês, eu não gosto de expor deidade nenhuma. E aí eu falei, esse prato aí, ó, esse prato aí, vocês estão morrendo aí. Imediatamente eu tive que fazer uma série de coisas pra negociar com aquela deidade, pra eles não morrerem, porque eu vi claramente que os dois iam morrer, porque o idiota, só falando assim, né? Vai na Floresta Tijuca, vê um bambuzal, vê 2 pratos lindos de barro grande, né? E resolve, entendeu? Lavar o prato no rio e trazer para casa, porque tava com uma comida lá, ele resolveu tirar a comida. Tipo assim, ele sabia que era uma oferenda, mas ele resolveu levar para casa, sabe? E por causa disso ele ia morrer, e meu amigo junto, morreu os dois juntos. Porque eu vi que eles estavam levando sova de espírito, né? De uma deidade, não é espírito, é uma deidade. E aí, assim, eu fiquei apavorada com aquilo, entendeu? Eu ajudei, mas assim, tive que negociar com a deidade, tive que, sabe? Demorou 3 dias pra deidade me largar, porque ela veio pra cima de mim, entendeu? E ficou em cima de mim lá, batendo em mim, sabe? Me ameaçando, foi assim, eu consegui livrar eles, e depois eu demorei uns 3 dias pra eu conseguir mexer nisso e resolver isso, mas eu resolvi.
Só que deu trabalho, porque essa deidade estava com muito ódio, muita raiva, estava virada na raiva. Porque a obrigação lá, a oferta lá foi para ela, para o sagrado, né? E mexeram no sagrado de forma desrespeitosa. O que eu penso disso? A minha opinião. Que sagrado, seja ele qual for, seja ele deidade africana, deidade de magia ou deidade católica, evangélica, entendeu? Esotérica, budista, você tá entendendo? Todas as deidades, entendeu? Que a gente está no mundo politeísta, né? Não é um mundo monoteísta. É monoteísta para os católicos evangélicos, mas não é monoteísta para milhões de pessoas. Para os hinduístas não é monoteísta. Para o budismo também talvez não seja, porque o budismo não vê Buda nem como simplesmente Deus, vê como iluminado. Então a concepção é outra, né? Mas representa o sagrado. Tudo que representa o sagrado, seja ele uma oferta ou um local sagrado, tudo que está no espaço do sagrado que eu falo, né? Por que uma pessoa vai mexer com aquilo e vai zoar com aquilo, vai jogar no rio, limpar e levar para casa? Porque ela não teve respeito nenhum que perceber que aquilo era uma coisa sagrada e deu uma de debilóide, passando por cima, entendeu? E o que acontece? A deidade, ela existe, ela está ligada a espaços sagrados ou a rituais sagrados, a lugares sagrados. Então, a pessoa que entra numa situação dessa para zoar ou para quebrar ou para, sabe, fazer uma gracinha, elas costumam levar muita porrada. Até mesmo tiveram umas feministas aí, faz uns anos atrás, talvez 3, 4 anos atrás, que foram numa igreja católica e tiraram a roupa e botaram o peito de fora e fizeram um monte de coisa. Bom, isso aí é uma coisa muito pesada, sabe? Porque você tá na igreja católica, tá num altar, igreja católica, no mínimo você tem que respeitar aquele lugar, entendeu? E não zoar com aquilo, entendeu? E eu acho isso muito pesado. E também no Rio de Janeiro teve várias coisas que fizeram com imagem de santo católico. Teve umas coisas bem pesadas que aconteceram no Rio de Janeiro que eu vi. Inclusive eu fui na passeata lá, eu vi eles fazendo, coisa que eu não vou nem comentar aqui. Eles pegaram um santo católico lá e colocaram até no fiofó. Até no fiofó. Mas eu acho isso um ato muito perigoso. Porque a pessoa que faz isso, ela pode estar trazendo para ela uma grande maldição, entendeu? E eu vi que meu amigo e o amigo dele iam morrer por causa dessa brincadeira dele. Por causa desse ato dele de roubar um prato. Que na verdade foi entregue, não no espaço sagrado, mas no ritual, para uma deidade. E ele achou que, como é outra pessoa que fez, não era ele, achou que tava... Não, gente, olha só, tudo que é um ritual ligado a sagrado, seja ele de que deidade for, de que linha for, porque tem várias, tem hinduísmo, tem... Você não pode chegar ali e zoar, quebrar, arrebentar, tirar, pisar, sabe? Ah, se for assim, fanatismo, eu não sou fanática, mas eu tenho respeito pelo sagrado do outro e pelo meu. E eu sei que tudo que a gente, sabe, mexe com isso, tá mexendo com uma coisa que tá num outro nível de consciência. Quem não entende isso, não tenho nem o que conversar com essa pessoa, porque eu tenho certeza absoluta disso. E pessoas que se remetem muito ao sagrado, que lidam muito com isso, né? Pessoas que mexem muito com isso são pessoas que estão muito nesse âmbito de outras dimensões, interdimensional, mexendo muito. Pais de santo, padres, praticantes ferozes de magia, sabe? Pessoas que estão mexendo muito com esse outro lado, são pessoas que têm mais acesso ao outro lado. E desenvolve uma certa percepção, desenvolve uma certa intuição. Porque não é normal uma pessoa se dedicar muito ao espiritual no nosso mundo, né? Não é normal. O normal é a gente se dedicar mais ao mundo mundano, né? Assim, você ter uma família, ou amigos e vida social, e ter uma vida sexual, uma vida, né, de mais mundana, não é isso? É o meio normal. As pessoas que são mais pro lado do sagrado, em geral, são pessoas que têm um pouco mais de mediunidade, são pessoas muito médiuns e elas são obrigadas a ir pro sagrado, porque elas não têm saída.
ou elas são pessoas que tiveram doenças graves e aconteceram coisas horríveis na vida dela, e elas foram obrigadas a se remeter ao sagrado, se elas estavam ferradas, elas teriam que fazer isso por a pressão da vida delas de remeter ao sagrado, porque muita gente, quando está doente, vai rapidinho pro sagrado, vai rapidinho para esse lado, entendeu? Vamos falar dessa situação de sagrado, vamos tirar qualquer religião, tudo que é sagrado, entendeu? Tudo que remete a isso, até yoga tem uma conotação com sagrado, porque trabalho prana, trabalho chakra. Então, isso tem uma conotação, sabe? Pessoas que mexem muito com essa energia, que não é só material, física, mas vai para o interdimensional, vai para questões mais sutis de consciência, ou expansão de consciência. Pessoas que trabalham muito meditação, que praticam muita meditação, ou que têm devoção por alguma coisa, ou que tem uma prática espiritual mesmo, como magia, ou esoterismo, enfim, apometria, reiki, aí são várias coisas que as pessoas fazem. Theta Healing, de certa forma, tem uma relação com isso, né? Com a mente, com o sagrado, com o espiritual, né? Essas pessoas também ficam muito desse lado, elas acabam tendo maior poder de intuição, de percepção, tem uma visão mais ampla. E às vezes o poder de praguejamento delas é maior, elas têm que tomar cuidado, porque elas ficam mais em outras de outras dimensões, outros planos. Acredito nisso também. Então esse meu amigo foi salvo. Por mim, né? Porque na verdade, se eu não fosse lá pra mexer nisso, eu tenho certeza que os dois iam embora ali. São coisas que eu já passei, gente, eu tô trazendo pra vocês. São coisas que eu... Por que eu tô trazendo isso? Porque eu considero que é tão grave esse negócio de mediunidade, paranormalidade, que chega num nível do absurdo, entendeu? Porque eu já vi situações na minha vida que, se eu não tivesse interferido, e não foi uma vez só, foi mais de 3.000 vezes. Vou botar 3.000 aí, para não dizer que de repente até muito mais. Que se a pessoa não interfere, parece que desanda tudo, entendeu? Olha, 2 dias atrás, eu sonhei que uma amiga minha estava querendo suicidar. E sonhei nitidamente com tudo que ela ia fazer. E eu tava sem falar com ela já há uns dias. Eu liguei pra ela no outro dia do sonho e falei que eu sonhei. Eu expliquei o sonho que eu tinha visto. E eu percebi que eu captei o que essa pessoa queria fazer. Entendeu? Não foi nem assim, eu acordada captei como um paranormal. Na hora que eu fui dormir, o meu sonho mostrou, porque existe também uma coisa chamada sonho premonitório. E eu tive isso. Eu previ o que ela ia fazer. E aí eu liguei pra ela e falei. Liguei tipo 6 da manhã, né? Do Brasil. E ela confirmou, né? Então, assim, o que na verdade foi bem pesado pra mim, porque por causa de um telefonema, sabe? Eu consegui bloquear o negócio, porque essa coisa de Covid, de final de ano, né, de Natal, de Ano Novo, tem muita gente que tá frustrada também com uma série de coisas. E foi um ano meio pesado, né, com um monte de problema de saúde, uma série de pessoas falando muito de crise. Então eu acho que tem pessoas que acabam se influenciando por isso, porque estão mais frágeis, com alguns problemas, e elas acabam meio que dando uma pirada e podem, né? Então a gente está no momento também de ficar atento à nossa intuição, ao poder da nossa intuição. E como eu falei para vocês, as pessoas não querem que a gente desenvolva a intuição. Porque se você desenvolve a tua intuição, tua percepção, você vai influenciar pessoas. Você vai perceber coisas de pessoas, você vai falar coisas significativas. E a sociedade que a gente vive não gosta de pessoas muito intuitivas, até se assusta com isso. Mas, na verdade, eu já me vi salvando mais de 5.000 vidas, ou mais, sei lá, sabe? Por conta de falar algumas coisas na hora certa, no momento certo. Falar alguma coisa numa consulta, ou para um amigo, ou em algum lugar, ou na rua, pessoas que, sabe? Você começa a ver como que a gente tem que ficar atento, sabe? Porque existe uma coletividade. E a gente está no coletivo. E a gente pode perceber coisas de outras pessoas e falar. E isso é uma coisa que pode ser percebida, a gente ficar atento e ser desenvolvida. Levar isso mais a sério. Mas sim, tem pessoas que vão lidar muito mais com o sagrado.
E tem pessoas que vão lidar muito menos. E tem pessoas que não vão lidar nada com o sagrado, zero, são só do mundo. Essas pessoas que não lidam nada com o sagrado, zero, elas costumam ter problemas que seriam resolvidos com o sagrado. Tanto que quando a vida delas embola todas, elas vão procurar um pai de santo, elas vão procurar uma meditação, vão procurar um lugar espiritual, porque elas ficam sufocadas e elas vão procurar um lugar espiritual para dar uma baixada e as coisas vão resolvendo, entendeu? Aí eu vou ver assim milhões de situações no candomblé que eu vejo que a pessoa chega lá cheia de problema, mexe lá e o negócio anda. As pessoas gostam de meter o malho no candomblé, mas eu só vejo salvação. O problema é que você tem que escolher uma pessoa que tem caráter, porque não é todo mundo que tem caráter, nem no candomblé, nem na igreja católica, nem evangélico, nem lugar nenhum. Sabe? Nem professor, nem todo professor tem caráter, nem todo terapeuta tem caráter, nem todo advogado tem caráter. É aquele negócio, tem que ser por indicação. Você tem que pesquisar, sabe? Porque esse negócio de caráter, vamos falar de tudo, então, de cozinheiro, todo mundo, porteiro, todo mundo. Então, assim, não é uma coisa só do candomblé, entendeu? É geral, é para todo mundo. Agora, o sagrado, quem cuida mais, costuma resolver um pouco mais as coisas, né? Assim, tirando algumas linhas que são muito assim, zero para a parte material, a parte de resolver problema. Tem linha que é só para você evoluir como pessoa, como ser humano, mas não tá nem para a parte material. Isso larga lá e se dá problema, dane-se, entendeu? Doença, material, proteção não é o objetivo daquela linha, né? E tem linhas que focam mais nessa questão de resolver problema material e resolver saúde e resolver problema de proteção. Eu já falei nisso aqui mais de 1000 vezes, né? De qualquer maneira, todos os lugares que lidam com essa coisa interdimensional ou sagrado abrem um pouco mais a consciência, expande um pouco mais a consciência da pessoa para não ficar focada só em trabalho e vida social, família e vida sexual e, né, vida só pessoal, né? Quando você vai para o espiritual, você abre um pouco para o coletivo, né? Para a coletividade. De alguma maneira, você está abrindo um pouco a tua mente, né? Eu tenho outro caso aqui que eu ia falar de uma avó que tinha um neto que era dependente químico e que ela foi fazer um trabalho num lugar que eu frequentava espiritualmente na época, isso faz mais de 20 anos. E esse neto estava perdido na rua, assim, usava muita droga e desapareceu por uma semana. Ela entrou em desespero e ela foi procurar um grupo para pedir apoio, para pedir um trabalho espiritual para o neto, para a gente fazer, porque ela já não confiava mais na polícia para saber onde é que estava o neto dela e nem na família mais. Ela achava que tinha que ser a parte espiritual que ia resolver. Então ela procurou esse grupo e eu ajudei, eu e umas 2 pessoas com o neto dela. A gente fez trabalhos fortíssimos para tirar os acompanhamentos do neto dela, para poder puxar a alma dele, para ele poder voltar para casa da avó, porque ele estava uma semana usando drogas na rua, pesada. Bom, quero falar sobre isso. Quando foi feito esses trabalhos, os trabalhos duraram mais ou menos 3 dias. Foram 3 dias de trabalho. O garoto estava possuído pela droga, estava já possuído por um monte de influências espirituais e eram mesmo espíritos ruins que estavam em cima dele, que com certeza tinha ligação com a família também. Claro que eu não vou tirar as questões psíquicas das pessoas que usam droga, porque eu sei que todo mundo que usa droga tem questões psíquicas, isso eu sei. Tá? Mas existem também questões espirituais que envolvem pessoas que usam droga. Também tem essas questões. E tem pessoas que estão dispostas a mexer nisso, a investigar isso, a cutucar mais isso. E ela estava desesperada porque ele estava desaparecido, então ela foi atrás disso no desespero. E uma das coisas que eu me lembro, por isso eu trouxe para vocês esse caso, é que quando chegou no 3º dia, apareceu para mim, eu vi para mim uns 6 espíritos muito trevosos, daqueles bem pesados, que estavam com o garoto, e eles vinham para mim falar que iam liberar o garoto. Eu falei, iam para liberar da onde? Quer dizer, o garoto estava preso nesses 6 espíritos. E no final desses 3 dias apareceu esses 6 espíritos para mim, em clarividência, e os espíritos estavam aprisionando o garoto e foi feita uma negociação
para eles liberarem o garoto. E eram espíritos muito trevosos, num nível muito trevoso. Então não tinha nada que pudesse ser feito a não ser uma negociação. Para aquelas pessoas ingênuas e meio bobas que acham que vão convencer um espírito extremamente trevoso a mudar o que ele faz, porque eu tenho uma lábiazinha aqui, eu tô com um grupinho aqui, eu vou resolver. Tipo assim, eu não tenho nem o que falar com essas pessoas, porque eu sou clarividente, eu trabalho há 38 anos, entendeu? Vim de várias linhas, então assim, eu acho que é uma ingenuidade alguém achar que tudo vai resolver, entendeu? Convencendo o espírito de mudar. Isso não existe. O que aconteceu foi que foi feita uma negociação com esses espíritos e eles liberaram o garoto. Foi isso. Eu não vou falar dos detalhes da negociação, porque não quero falar sobre isso, porque envolve a linha que eu acredito, né? Então, o que acontece é que depois que foi feita essa negociação, e eram 6, eu lembro dos 6 assim na minha frente, vidência, vi os 6. Assim, foi engraçado que deu assim umas 35 horas depois disso, o garoto apareceu na casa da avó. Calmo e tranquilo, e falou que queria ser internado e queria parar de usar droga. E ele estava naquela coisa frenética de compulsão de não parar. E eu achei isso bem interessante. Primeiro porque eles negociaram, porque em geral, assim, na minha experiência de vidência, todos os espíritos, por mais trevosos que sejam, 90% negocia. E dá para resolver. Agora, eles negociam com qualquer um. Às vezes, se a pessoa que está negociando com eles é uma porcaria e não tem uma conduta, não tem uma atitude perante a parte espiritual, perante o trabalho espiritual que ela se propõe a fazer, eles não vão respeitar a pessoa e não respeitam a negociação. Então, depende de quem negocia, deles respeitarem o trabalho que aquela pessoa faz. Eu tenho certeza absoluta disso, é a minha experiência. O garoto, depois da negociação que foi feita, eles falaram que ia liberar o garoto e 34 horas depois, não deu nem um dia e pouco, o garoto apareceu. Mas assim, de todo calmo, mudado e falando que queria se internar e falando que queria parar de usar droga. Então, eu acho que isso não foi por acaso. Em nenhum momento. Isso foi super sério. E a avó sabia, ela falou pra mim, Érica, eu sabia que isso foi por causa do trabalho que foi feito de 3 dias que vocês fizeram. E foi. E eu sei que foi. Eu sei que se não tivesse feito aquele trabalho, o garoto não ia voltar a falar com a família. Ele ia desaparecer no mundo. Aquelas pessoas que vão usar droga na rua e somem, desaparecem. E ficam, sei lá, 5 anos, 10 anos desaparecido. Se é que volta a aparecer, né? Porque tem gente que vai embora e desaparece e morre, né? E é muito pesado isso para uma família, né? Não tenho dúvida nenhuma. É bem pesado. É uma dor muito grande, né? E a mulher tava cheia de dor emocional, tava pirada completamente. Era avó, né? Mas ela ficou um alívio muito grande. Isso não tem, assim, essa coisa de ver a pessoa um alívio. Ela buscou buscou uma ajuda espiritual, coisa que a mãe do garoto não fez, nem ninguém da família, só a avó que fez, porque ela tinha essa consciência dessa influência espiritual nas pessoas. Porque tem pessoas que negam, que não acreditam, não respeitam isso e não levam a sério. Então essas pessoas também, sabe, assim, não tem nada para falar. Porque tem gente que acha que a pessoa tá lá se arrebentando, se afundando na lama, mas não tem nenhuma influência espiritual. Então, beleza. Então, você acha isso, tá? Mas sempre tem. Sempre tem. E sempre dá para alguma pessoa mexer nisso, que ela tenha a condição de mexer nisso. Tem pessoas que mexem nisso. Os pais de santo mexem nisso. Né? Os grandes paranormais mexem nisso. A maioria deles, né? Todos eles mexem nisso. E tem que procurar isso. Os grandes, os médios paranormais, não só grande paranormal, mas o paranormal médio, que ele esteja um grau de desenvolvimento e tem interesse em mexer nisso. Até mesmo uma pessoa, às vezes, faz reiki para a pessoa à distância, por, sei lá,
10 dias, ela pode ter um resultado da pessoa voltar, entendeu? Se ela tem uma capacidade maior para reiki. Porque eu acho que esse negócio de reiki, assim, reiki todo mundo faz o curso, mas nem todo mundo tem uma capacidade grande, entendeu? Bom, é a minha opinião, porque eu já vi gente que fez o curso, faz o reiki e não é tão forte. E eu já fiz reiki com algumas pessoas que aplicaram em mim e foi muito mais forte. Então, assim, tem gente que tem uma mão de reiki muito forte e tem outros que tem uma mão de reiki que não é tão forte, que você não sente um impacto muito grande, entendeu? A mesma coisa de massagem, né? Eu já fui a massagista que eu achei o esplendor da maravilha do universo. Botou a mão pra mexer e, sabe, você sai de lá outra coisa. E eu já fui a massagista que mexeu em mim durante 1h30, eu saí de lá pior do que eu tava. É sério, gente. Eu saí pior do que eu tava. E em vez de eu levantar, sabe, sair dali, sentir aquela revitalização, eu fiquei um outro dia, o dia inteiro, sem conseguir andar. Eu fiquei praticamente parada na cama. Eu acho que a pessoa sugou minha energia na massagem. Inclusive, eu liguei pra pessoa, expliquei o que aconteceu e falei que eu não ia voltar mais, porque eu já já fiz massagem em mim muitas vezes na minha vida. Mais de, sei lá, 1000 vezes. E tem massagista que bota a mão em você e você sai de lá bem, entendeu? Levanta, fica bem pra cima. A coisa levanta, te levanta. Tem uns que não, cara. Tem uns que te põe pra baixo. Que tu sai de lá e cai, entendeu? Tu fica pior. E aí esses aí, minha filha, eu pulo fora e é sugação, entendeu? Gente que tem uma mão ruim pra massagem. Tem gente que tem mão boa pra massagem. Então, acho que essa coisa de capacidade de fazer aquilo, dom, tem isso também. Você tem que ter um dom pra fazer aquilo, sabe? Uma vontade, um dom, senão a coisa não flui. E eu trouxe esses casos pra vocês. Eu tenho mais casos que eu vou você gravar. Se não for amanhã, depois de amanhã, eu vou mandando. Muito obrigada, gente. Acho que esses casos foram importantes, foram interessantes. E tenho pensado mais nessas coisas que eu tô falando, tô elaborando mais. E realmente acho que o canal tá me ajudando muito também a elaborar muito das experiências que eu tenho, que eu tive e continuo tendo. E realmente a gente vive num plano interdimensional, com várias dimensões, e nós convivemos com várias presenças em várias dimensões, e cabe a nós facilitar a nossa vida buscando algum tipo de suporte espiritual. Se você não tem muito tempo para realmente se dedicar a isso, pelo menos vá uma vez por mês em algum lugar espiritual, meditação, ou faça algum trabalho mesmo um trabalho de meditação que seja, sabe? Mas faça algum trabalho de interiorização, de elevação de consciência, de expansão de consciência em algum lugar, entendeu? Seja ele budismo, meditação, qualquer lugar que você escolha, mas assim, eu não aconselho a ninguém a largar totalmente isso, sabe? A ter uma vida totalmente mundana e esquecer qualquer coisa de interiorização, transe, expansão de consciência e crescimento, entendeu? Crescimento, evolução, transformação. Tem que mexer com isso, nem que seja com Mahikari, com Reiki, sabe? Com Seishonoye, com coisa de imposição de mãos, que seja. Mas tem que mexer com isso, sabe? Tem que mexer, sabe? Não dá pra deixar a gente muito parado só na matéria, sabe? Só dinheiro, trabalho, sexo, família, só essa coisa, sabe, do dia a dia, mesmo mecânico. Você tem que, de vez em quando, tem que dar uma saída e dar uma abertura. E também andar, às vezes, em floresta, se puder, ou lugar verde, lugar aberto. Andar em beira de praia, ou andar no rio. Se não tem praia na tua cidade, andar no rio, tomar banho de rio, ficar no rio lá 1h30 sentado, porque esses lugares, rio, praia, floresta, são lugares que te energizam, que te dão uma conexão maior com a coletividade, com a natureza, e a natureza é um espaço sagrado que leva a pessoa para uma coletividade, para uma outra nível de consciência. Tanto que se você ficar na beira do rio durante 1h30 em silêncio, calmo, você vai ter um monte de insight tomando banho de rio, você vai sentir uma série de coisas acontecendo com você que não aconteceria num shopping ou você na sua casa, num apartamento trancado. Então, se liga nisso porque são determinados hábitos que são extremamente saudáveis. Assim, fazer uma caminhada num lugar que tem uma floresta.
fazer uma caminhada lá de manhã ou de tarde, que ter segurança, andar num lugar assim, faz diferença. Faz diferença. Dá um refresh, sabe? Precisa. Vamos se cuidar e que esse final de ano a gente esteja em paz. Eu vou postar vídeo logo, logo, assim que eu puder. Tô vendo com calma os casos que são interessantes. Obrigada, gente. Obrigada.